Graça e paz, povo lindo de Deus. Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 25 de junho e o texto diz: persevere, que possamos perseverar em Deus. Amém? No livro de Atos, capítulo 11, versículos 23 e 24, o texto diz: Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Vamos tomar o nosso café? O autor vai nos dizer assim, ó: quando paramos para refletir sobre os motivos pelos quais não conseguimos viver uma vida consolidada, concluímos que não alcançamos a plenitude porque vivemos com falta de estabilidade em nossa fé. Algumas vezes conseguimos perseverar, mas em outras somos derrubados pelo desânimo, assim como em alguns momentos somos tomados pela coragem, mas parece que alguns ventos trazem consigo o medo a ponto de nos paralisar. Aí você pode perguntar: mas o que eu preciso para consolidar minha fé? Eu já tive muitos momentos em que orei e que parecia que Deus estava distante. Vezes em que fui ouvir uma canção e parecia que aquela melodia não fazia nenhum sentido, e ainda momentos em que, lendo a Bíblia, eu não conseguia compreender o que Deus estava falando. Mesmo assim, continuei crendo no que Deus faria em minha vida, e isso foi possível por buscar viver uma vida edificada no Senhor. Nós podemos fundamentar a nossa vida em várias coisas, como fama, conquistas, dinheiro, influência, destaque profissional, e em tantas outras áreas. Mas, se não estivermos firmes no Senhor e na sua palavra, tudo isso vai passar e nós vamos esmorecer, desmoronando como um castelo de areia no vento, pois tais coisas não sustentam nossa vida e não nos trazem esperança. Não existe como consolidar a nossa vida sem fé. E uma vida sem fé não nasce de um dia para o outro. Uma vida de fé não nasce de um dia para o outro. Ela é construída de tijolo em tijolo, dia após dia, um passo de cada vez, na consolidação das nossas raízes. Portanto, nunca deixe de orar, ler a palavra de Deus, fazer o seu devocional, mesmo que o cenário pareça desfavorável. Entenda, se não houver dedicação e fé, os céus não se abrirão. E uma frase do autor diz assim: a fé nos faz viver aquilo que aos nossos olhos é impossível. O devocional 177, a leitura bíblica é Salmos 77 e a palavra-chave é dedicação. Que possamos nos dedicar à palavra de Deus e perseverar para que nós possamos ter uma vida abençoada, cheia de fé, de bênçãos e de vitórias. Amém? Basta a gente crer e confiar. Agora vamos abra comigo a sua Bíblia em Salmos 77, para nós estudarmos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Vamos? Deus tem muitas coisas para nos ensinar. Aqui, vamos lá. Salmo 77. A palavra de Deus diz assim: as grandes obras e a misericórdia de Deus, tá? Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfaleço o espírito. Não me deixe pregar os olhos, de tão perturbado que estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos passados, Os anos passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito prescruta. Rejeita, ó Senhor, para sempre? Acaso não torna a ser propício? Isso é o salmista perguntando para Deus, Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou, na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito nos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que operas maravilha, e entre os povos tem feito notório o teu poder.
Com o teu braço remiste o teu povo, e os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, né? Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, e a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém? Até aqui. Esse salmo, ele fala sobre as grandes obras de Deus e a misericórdia dele, né? Aí o salmista, ele tá tão aflito que ele fala que ele tá gemendo, que a alma dele tá meio perturbada, que ele não consegue dormir, mas aí ele começa a fazer um monte de perguntas para Deus, né? Ele começa a fazer um monte de perguntas para Deus, por que Deus rejeita, por que Deus não é mais propício, né? Se cessou a graça de Deus, por que Deus, cadê as promessas de Deus para gerações, se Deus se esqueceu de ser benigno, por que ele reprimiu suas misericórdias, ele faz um monte de perguntas para Deus. Aí depois ele dá um estalo e ele percebe que todos esses questionamentos, todas essas dúvidas, veio da aflição que ele está sentindo na alma. Aí ele começa a lembrar das bênçãos de Deus, de todas as coisas que Deus fez para o seu povo, né? De todas as bênçãos, de todas as maravilhas, de todos os milagres e prodígios que Deus fez na vida de todo o seu povo. A descendência de Jacó, né? De José e de tantos outros, né? De Abraão, de Isaac e de todos os outros. A gente tem que lembrar das promessas de Deus, lembrar que Deus tem promessas para a nossa vida, promessas para a nossa família, promessas para todos os nossos descendentes. É isso que nós temos que lembrar, porque Deus, ele é um Deus vivo, ele é um Deus que renova todas as coisas, é um Deus que tem graça, é um Deus que tem amor, é um Deus que tem bênção, que tem provisão. Deus é um Deus que tem promessas para todas as áreas da nossa vida. Deus é um Deus que cuida de nós. Se nós estamos servindo e fazendo o seu querer, sua vontade, Ele cuida de nós até a quarta geração. Por isso que nós temos que compassar o nosso legado de pai para filho, né? Do filho para o neto, do neto para o bisneto e assim por diante. Por quê? Para que as nossas descendências sejam todas abençoadas por Deus. Até a última, até quando Jesus voltar. Então que a gente possa crer e confiar em Deus, depender dele, perseverar na sua palavra, porque mesmo quando nós estamos angustiados, nós temos que lembrar das promessas de Deus, porque Deus não nos desampara. Ele é o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Ele tem o melhor para a nossa vida, a gente só tem que orar, conversar com Ele, para que Ele possa acalmar a nossa alma e o nosso coração, amém? Creia e confie em Deus, porque Deus tem o melhor para a sua vida e para a sua família. Em nome de Jesus.